Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos aprender como é que seria a visualização da topografia em softwares de modelagem 3D. Nós temos vários softwares de modelagem 3D no mercado, mas nós optamos em trabalhar principalmente a visualização dos softwares que vocês vão trabalhar durante a faculdade. Vocês têm ali a disciplina de informática, que serve exclusivamente para modelagem, e se der tempo, vocês irão aprender também a modelar, modelar os terrenos de topografia ainda nessa disciplina, mas somente quando retomarmos as aulas em sala de aula. Que daí nós teremos à disposição os laboratórios de informática que têm esses softwares instalados e também eles têm computadores específicos já para rodar esses softwares, porque não é qualquer computador que talvez consiga rodar um software de modelagem 3D específico para arquitetura e engenharia. No caso aqui nós vamos aprender como visualizar o corte A e o B na maquete C, assim como o perfil 1, perfil 2 e perfil 3. E também iremos fazer isso para a topografia A e B, levando em consideração que elas já estão modeladas, tá ok? E nós também iremos visualizar em forma rápida como é que foi modelado, como é que eu modelei esses terrenos para poder fazer esses cortes e esses perfis nos softwares. Nós vamos utilizar o software SketchUp, o outro software é o Revit, tá? Para modelar essas topografias, e também o ArchiCAD, que são todos softwares de modelagem 3D. Já está modelada aqui a topografia, e antes de nós iniciarmos aí a visualização dos cortes e das vistas, eu vou colocar um vídeo para vocês visualizarem como é que foi modelada essas topografias no SketchUp. Ele é bem rápido e também, para ficar mais fácil para vocês, no link da descrição desse vídeo, eu vou colocar os vídeos específicos do SketchUp, da modelagem SketchUp, do ArchiCAD e do Revit, para vocês não precisarem ficar assistindo essa aula novamente, para caso vocês queiram repetir o processo de modelagem. Eu coloquei numa velocidade bem mais alta também, para não ficar entediante aí vocês visualizarem eu modelando do início ao fim uma maquete no SketchUp, no ArchiCAD e no Revit, talvez seja rápido, então eu coloquei ali numa velocidade bem mais rápida de modelagem, para vocês só observarem o processo dessa modelagem no SketchUp. Então, vou soltar o vídeo. Bom, agora que vocês visualizaram como é que foi modelada essa topografia, nós vamos visualizar como é que ficaria o corte A do terreno A e B no SketchUp.
Então o SketchUp ele é uma ferramenta de modelagem 3D que ele serve exclusivamente para desenhos 3D. Ele não tem aí um uso tão bom para 2D, ele não serve para detalhamento de projetos em 2D, essas coisas. Então, grande parte do desenho é em 3D mesmo e grande parte da visualização é em 3D. Então, para fazer o corte, eu utilizei essa ferramenta aqui, que é de corte. Eu vou ativar ela e eu já deixei o corte aqui preparado. Clicando 2 vezes no ícone, nós já temos o corte, eu vou esconder. E aí, quando eu venho aqui na visualização em 3D, esse aqui é o corte que nós temos aqui, ó, no corte A da topografia. Então, essa topografia aqui, voltando um pouco o corte, a topografia, a gente tem o nível 0, o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7... Opa, desculpa. Então, nós temos o nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7, nível 8. 8 níveis que nós temos aqui. E como vocês visualizaram lá na topografia de vocês, que vocês fizeram na maquete, a topografia real ela não fica indentada. Então, se a gente for aqui no corte, eu vou ligar o corte, vocês observem que a topografia que vocês fizeram maquetes, ela ficava exatamente assim, ó, com dente, né? Só que na realidade, quando nós olhamos uma topografia de verdade, eu vou pegar aqui no Google para vocês visualizarem, eu vou colocar aqui morro paisagem. E vocês observem aqui, ó, eu vou pegar esse desnível aqui. Vamos pegar essa imagem aqui. Vou aumentar ela aqui, abrir nova janela. Vou aumentar, nova janela, a imagem. E vocês vão visualizar que a topografia dessa imagem, a gente não tem degrau, a gente tem uma rampa, uma declividade, olha só, observe que existe uma declividade entre a topografia. Não existe uma escada, não é em escadinha que nós temos uma diferença de nível de terreno. Então, quando nós voltamos lá para a nossa topografia, no SketchUp, nós visualizamos que a topografia ela é suavizada, né? Então, se vocês pegarem uma trena e medirem daqui até o chão, dá 6 metros, né? Por exemplo, desse ponto aqui até aqui, 7 metros essa curva. Mas aqui no meio, o valor já é diferente, é 6,60, ó. Aqui, 5 metros. Então, quando vocês veem essa vista de cima, que eu vou colocar aqui, ó, câmera, paralelo, topo. Quando vocês veem essa vista de cima, como vocês estão vendo aqui no PDF, ela não corresponde exatamente, vocês não conseguem ver a declividade entre um ponto e outro. Quando vocês cortam, aí vocês veem a declividade, que cada um desses pontos aqui é uma declividade diferente. Então é assim que vocês vão visualizar essa topografia cortada aqui, ó. Esse corte A vai ser exatamente dessa forma. Vai ser entre esse ponto, o ponto de 4 metros e até o ponto de 5 metros, tem que ter uma rampa, né? Porque é exatamente assim que funcionam os terrenos. Então, o corte A é assim e o corte B está acontecendo ao contrário. Se nós voltarmos aqui, ó, vocês vão visualizar que aqui está 8 metros, 7 metros, 6 metros, 5 metros, 4 metros, 3 metros, 2 metros e 1 metro. Então, quando a gente corta, a gente vai ver que esse terreno está afundando. Então, assim, em vista 2D, talvez não dê para perceber isso, ou em vista de topo, não dá para ver, em planta baixa. Mas se vocês forem lá no SketchUp, como a gente está vendo aqui no SketchUp, a gente está vendo essa declividade, né? Então, aqui nós temos uma diferença de 8 metros. Aí ele desceu mais 1 metro, ficou 7 metros. Desceu 1 metro, dessa linha para essa, ficou 6 metros. E assim vai ser o corte de vocês. E por que a gente faz corte e não faz vista? Porque funciona dessa forma, ó.
Se vocês visualizarem o terreno nessa orientação aqui, vocês não conseguem ver ele cortado. Olha só, a gente não consegue ver esse corte, esse abaulamento. Em vista de um terreno que está subindo, consegue, mas de um terreno que está afundando, ou seja, que ele está descendo, a declividade é para baixo da planície, você não consegue ver se não for em corte. Então, o corte A e corte B funcionam para isso, para você visualizar essa curva que está subindo aqui e em algum momento do terreno você também visualiza ele subindo. Tem outra coisa também que o SketchUp possibilita, porque aqui a gente tem o corte A, só que como é que funcionaria se esse corte A estivesse aqui? E aí que a ferramenta de modelagem visual funciona de uma forma mais prática para vocês utilizarem no futuro. Então, se vocês cortarem aqui, ó, vocês vão ver que é possível de vocês visualizarem essa topografia cortando como se estivesse nesse plano, mas para frente aqui na topografia, tá? Então, essas ferramentas elas funcionam muito bem para isso. Vou dar um Ctrl Z aqui e vou tirar essa vista, porque agora eu quero que vocês entendam esses outros cortes, essa outra topografia, porque aqui a gente tem uma topografia um pouco diferente, porque as curvas de níveis estão subindo e nessa parte elas descem. Então vamos ver como é que funciona, como é que estão essa topografia aqui, desse lado. Desse lado aqui, as curvas estão subindo, ó, observe que está diferente aqui, né? Então a topografia ela funciona dessa forma. E aqui ela desce e depois quando chega no nível 0, ela continua descendo nessa parte aqui, ela tem uma declividade maior aqui. Então se nós formos lá no nosso plano B, aqui, a gente vê que ele continua descendo aqui, nessa parte, aqui é o 0. E abaixo do 0 ele continua descendo. Então no corte A nós vamos ver essa declividade aqui para baixo. Ó. Vou voltar aqui. Então no SketchUp nós conseguimos verificar esses itens aqui. Ó, que legal. Uma diferença aqui. E se vocês quiserem também, vocês conseguem fazer medições, né? Para verificar qual que é a altura. Aqui é o 0, quanto que está descendo? Menos 4 metros, ó. É isso aqui. Tá? Então é assim que vocês vão visualizar. Se vocês quiserem ter uma vista da lateral, vou colocar aqui, back. Não. Vista left. E aí vocês têm uma vista, exatamente assim que vocês vão ter aquela vista de corte depois, tá? Ele tem o 0, aí sobe, aí desce de ponto a ponto, depois ele continua reto e depois ele desce novamente, faz essa curva acentuada aqui e depois sobe. É isso que vocês vão ver ali naquele corte, tá ok? Então vamos lá. E aí agora nós vamos fazer o outro corte. Qual corte? Esse corte aqui, ó. Vocês vão ver o corte B do terreno C. Agora nós vamos ver como é que ele ficaria aqui no 3D da topografia do SketchUp, tá? Então eu vou clicar 2 vezes e agora eu tenho a topografia aqui do corte. Vou esconder essa vista aqui. Olha só como é que fica. Então vocês têm o nível 0 e aí a partir do nível 0 ele começa a descer 1, 2, 3, 4. Então é aqui os níveis da topografia que vocês têm aí. É isso aí que vocês vão fazer. Vai ser assim a vista que vocês vão ter. E a partir daqui vocês têm uma subida. Ó, ele começa a subir o terreno. Tá? Depois desce. Então ele tem como se fosse um morro ali, ó. Uma visualização em morro e aqui ele está afundando. Isso é bem interessante. Esse programa ele é muito bom para você tirar essas dúvidas. Então aqui a gente consegue ver a altura que está a escadinha aqui, está 1 metro, 1 metro de distância e desse 1 metro da curva até aqui nós temos 10 metros e 58. Então, em 10 metros e 58, nós subimos 1 metro aqui nesse caso. E aqui, 8 metros e 55. Então, quanto menor essa distância entre uma curva e outra,
quer dizer que mais acentuada é essa inclinação, tá? Nós vamos ver isso com outro software depois. Então essa é a visualização. Agora, mas o SketchUp ele é muito bom para vocês fazerem esses estudos visuais aqui, para modelar a topografia também é bem fácil, né? Essa ferramenta já tem dentro do SketchUp o Sandbox, né? Mas nós temos outros softwares. Então agora a gente vai visualizar como é que fica isso no Revit, tá? Este aqui é o 3D do Revit e nós agora vamos começar a visualizar as mesmas vistas que nós temos aqui, nós vamos ver como é que funciona no Revit. Só que o Revit ele tem uma coisa, uns itens a mais, porque ele é um software que, além da visualização 3D, ele também é um software que possibilita que vocês consigam enxergar a visualização em 2D também. E isso facilita um pouco o processo de visualização das vistas, né? E dos cortes também e da planta baixa. Então, em vez de ficar entrando aqui no PDF, nós vamos visualizar exatamente essa vista de cima do terreno aqui na prancha dentro do Revit. Tá? Dentro do Revit, nós temos aqui a planta da topografia A, da topografia B e da topografia C. Observem que as mesmas curvas de níveis. Tá? E como é que funcionaria para vocês visualizarem o corte no terreno A? É só fazer um corte aqui com essa ferramenta corte. Clicando 2 vezes no corte, nós visualizamos a topografia em corte. E já observe que a partir do momento que a gente desenha a topografia, ela não fica em escada, que nem nós vimos lá no SketchUp. Essa ferramenta do Revit já possibilita que ele ligue de um ponto a outro já a curva e ela não vai aparecer a escada, vai aparecer exatamente a declividade que esse terreno está tendo. Para vocês visualizarem como é que nós modelamos esse terreno no Revit, eu vou soltar um videozinho aí rapidinho também para vocês visualizarem como é que foi modelada essa topografia.